canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E também, ó, logo mais à noite tem a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Agora na parte da tarde tem jogos dos finais aí, tanto do Cearense, Mineiro, Gaúcho, e você pode apostar lá na 1xBet, que é a nossa parceira. Clica lá, se cadastra se você for novo, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço. Se for o seu primeiro depósito, eles dobram o valor, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Além de apostar lá e se divertir, uma empresa séria, você também fortalece o meu trabalho, beleza? Bom, vamos começar o vídeo falando brevemente aqui do jogo treino / amistoso ontem contra a equipe do Atlético, que o Vasco perdeu em São Januário por 2-0. Ontem às 8 horas da noite foi aniversário da filha do meu primo, que até me acompanha na minha conta pessoal lá no Instagram, viu que no parabéns, eu fiz até um storyzinho que subiu o hino do Vasco lá e tal. Então eu não vi o amistoso direito, tá? Vi mais ou menos o primeiro tempo me arrumando, saindo de casa, e o segundo tempo eu vi pedaços. Hoje, né, na hora do almoço, eu almocei vendo ali o segundo tempo todo, tá? Então vou fazer uns breves comentários aqui, lembrando que foi um amistoso, tá? E até dou como exemplo o próprio amistoso que o Vasco fez no dia 30 de dezembro contra a equipe do Bangu. O Vasco perdeu para o Bangu por 2-1, time do Felipe Maestro, ali na bica da estreia do Campeonato Carioca. E o Bangu foi o 9º colocado do Campeonato Estadual, nem se classificou sequer para Taça Rio, que é o que o Botafogo está disputando agora, do 5º ao 8º. O Vasco foi vice-campeão a 2 pontos do campeão, que foi o Fluminense. Então, esses amistosos nem sempre são parâmetro. Eu vou esmiuçar algumas coisas aqui. Antes de eu falar disso, antes de qualquer coisa, o Vasco fez um jogo péssimo, muito ruim, emulando um pouco até o jogo do ABC. Tinha a bola, mas uma dificuldade muito grande de criar, e diferente do jogo do ABC para o jogo do Atlético, o Atlético soube machucar o Vasco nas suas oportunidades. E o Atlético tem um bom time, apesar dele ser um time de Série D, mas para esse ano eles montaram um bom time. Tanto é que foram semifinalistas do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro esse ao qual o Cruzeiro não conseguiu chegar à semifinal. E o Atlético foi eliminado por Atlético Mineiro com o regulamento do Atlético debaixo do braço. Porque o jogo de ida o Atlético vence por 1-0. E o jogo da volta o Atlético ganha por 1-0 por um erro bobo de saída de bola do Atlético. O Paulinho rouba a bola, dá no Hulk, o Hulk faz o gol. Inclusive tem um lance que até agora reclama-se muito de arbitragem lá em Minas, que o goleiro Everson, ao sair para dar um chute, dá um soco no rosto do jogador do Atlético, e ali foi um pênalti, na minha opinião, claro, que não foi marcado. Então o Atlético tem um bom time, o Sassá tá numa fase melhor do que o Pedro Raul, marcou 2 belos gols, tem 29 anos de idade. Acho até que esse jogo serviu para o Sassá mostrar mais o estadual, que ele poderia até estar jogando em outras equipes ainda. E o David Braga, que é um jogador que o Vasco consultou, o Atlético ofereceu ao Vasco, assim como o volante de 17 anos, o Carlos, que jogou a primeira etapa, de que, cara, acho que vale a pena apostar nele, fazer um contrato de empréstimo até o final do ano com opção de compra. O Atlético acabou de comprar o jogador junto à Ferroviária, pelo excelente Campeonato Mineiro que ele fez. Muito bom jogador, cara. Canhoto, um jogador meio diferente. Ele é um meia que cai pelos lados, às vezes joga com uma espécie de segundo atacante. Cara grandalhão, ele é o falso lento, ele tem uma passadinha meia morta, daqui a pouco ele acelera, tem uma passada aberta. Bom jogador, participou dos 2 gols do Atlético. O primeiro gol, um passe fraco do Luco Orelhano, o Andrei acaba dividindo, a bola sobra, o zagueiro mete no David Braga, o David Braga arranca, né? O Léo não se decide se faz a falta, só cerca, ele traz por dentro, o Robson gira o corpo para acompanhar a puxada para o lado do David Braga e larga o Sassá. Aí o David Braga enfia, o Sassá domina, adianta um pouco a bola e dá uma paulada na bochecha, 1-0. E depois ele pega uma bola na ponta, dá um drible no Figueiredo, arranca, aciona o outro meia por dentro, o jogador dá o passe no Sassá,
o Sassá faz a parede, traz pro canto e dá uma paulada no canto do Léo Jardim. Então David Braga participou dos 2 gols ontem e se mostrou um jogador interessante. Então a gente perdeu para um bom time. O ponta direita deles, o canhotinho, fugiu o nome dele agora, interessante, o lateral esquerdo também. Então é um time que não à toa foi semifinalista da Copa do Brasil. O que fica claro também que esse time do Vasco está longe de estar pronto. Qual foi o grande problema, na minha opinião, do Vasco ontem? Criação. O time criou muito pouco. E aí tem um outro cenário também que a gente percebe. O Vasco jogou o jogo ontem, moroso, né? Parecia que tava fazendo um coletivo, titular contra a reserva, numa nhaca do cacete, né? Não tinha torcida, apesar do jogo ser televisionado, e fica com aquela cara mesmo de coletivo. Já o time do Atlético dando a vida. O David Braga sabia que tem uma conversa ali entre Vasco e Atlético para ele vir pro Vasco. O Carlos, que eles botaram para jogar no primeiro tempo, também o Atlético ofereceu. O Sassá, sabendo que um jogo contra o Vasco, outras equipes, né, e até o próprio Vasco pode observar, e ele querendo mostrar serviço. Então tem um time de um lado dando a vida e do outro lado um outro time jogando ali meio na moda cacete. Quem eu acho que aproveitou um pouco a oportunidade foi o Paulo Henrique, jogador que chega muito na linha de fundo, muito rápido, precisa melhorar um pouquinho o cruzamento, mas ele se apresenta o tempo inteiro para jogar. Dependendo do jogo e da opção, dá até para fazer uma dobradinha, ele e o Puma Rodrigues ali pelo lado direito, ele jogou muitas das vezes assim no Juventude de ponta, então acho que é um jogador que se mostrou que tem condição, mas o Vasco continua carente de jogadores mais criativos e jogadores decisivos do meio para frente, apesar do time ter tomado 2 gols lá atrás, como eu passei para vocês. O Léo fez um jogo mais abaixo, o Vasco já poderia ter tomado um gol do David Braga no primeiro tempo, um cruzamento que vem do fundo, o Léo perde o tempo da bola, ele sobe para cabecear o vento, e aí o David Braga vem chegar chutando, ele meio que fura, pega de tornozelo na bola, poderia ter feito ali já o 1-0. E o Léo também não se decidiu muito bem na jogada que o David Braga arranca, e o Vasco também acaba tomando ali o segundo gol, tá? Então, ferimentos leves, incomoda demais uma derrota para o Atlético, e mesmo com todo esse cenário, esse contexto que eu falei, o torcedor do Vasco é um torcedor traumatizado, é muito rebaixamento em cima do outro num espaço curto de tempo, 4 quedas, 5 disputas de Série B, porque em uma ele caiu e não subiu. Então toda vez que tem uma notícia ruim, a cabeça do vascaíno ela já trabalha já com tudo muito negativo, já pensando em cair, em rebaixamento, tá tudo errado. E não é culpa do torcedor, é culpa do Vasco. O Vasco fez isso com o seu torcedor. Então o vascaíno ele sempre é muito negativista e pensa sempre, muitas das vezes, olhando a coisa pelo pior ângulo possível. E não é culpa do torcedor. O torcedor coloca muitas das vezes para fora aquilo que ele está sentindo. E isso o Vasco fez com o seu torcedor nos últimos anos. Agora, a gente tem que ver como é que esse time vai se desenvolver as 13 primeiras rodadas do Brasileiro da Série A, já que os reforços de mais nome que o Vasco vai voltar a comprar só chegarão para a segunda janela do ano, que vai ser a janela lá do dia 1º de julho, tá bom? O grupo vai ser mais ou menos esse aí. Não se surpreendam se o David Braga pintar no Vasco, porque já tinha uma conversa. Eu acho que é um jogador que pode estar no grupo para ser titular. Não, a não ser que chegue aqui ele prove o contrário, comece a comer a bola. É um jogador para estar no banco ali, fazer uma sombra para esse outro meia que a gente pretende contratar. O David Braga é novo, tem 21 anos de idade só. Então acho que é um jogador interessante para se fazer uma aposta chegando por empréstimo. Tá bom? Então, para finalizar esse assunto ainda do amistoso, eu vou deixar com vocês o técnico Maurício Barbieri dando as suas impressões sobre a partida de ontem. Foi uma atividade complementar. Ao trabalho que a gente vem fazendo. Claro que sempre é um jogo, né? E a gente quer sempre acertar, buscar fazer todas as coisas, buscar que os erros não apareçam. Mas é uma atividade complementar àquilo que a gente vem trabalhando num período em que a gente está se conhecendo mais, experimentando também diferentes formas de jogar e de fazer as coisas. Hoje, por mais que a gente tenha mantido uma base, a gente tentou, em algumas situações, jogar de uma maneira diferente.
num primeiro momento explorando um pouco mais os laterais por fora, trazendo mais gente por dentro. Eu acho que a atividade mostrou que a gente ainda tem que melhorar algumas dinâmicas de movimentação nisso. A gente teve um domínio, mas ficou exposto em alguns momentos, são outros problemas que a gente tem que corrigir e aproveitar agora as próximas atividades que a gente vai ter para acertar esses detalhes, para conseguir seguir crescendo, seguir corrigindo os erros. E além dos aspectos técnicos e táticos, também é um momento para a gente falar e se cobrar em relação à mentalidade, à atitude, à maneira como a gente encara as coisas, que o ideal é que seja sempre a melhor possível, em muitos momentos não é, e aí a gente tem que corrigir a rota sem dúvida nenhuma. É um período de conhecimento de alguns jogadores que se apresentaram depois, ou que tiveram na seleção, ou que vinham de lesão, ou que chegaram num momento do campeonato em que a gente estava jogando muito e treinando pouco. Então é importante esse período para tentar colocar todos eles na mesma página no sentido da forma de jogar e também passar as variações. Acaba sendo sempre um período de muita informação. A atividade dos jogos, como eu disse anteriormente, é uma ideia de complementar aquilo que a gente faz na semana. Então a gente continua treinando até na véspera e depois usa o jogo como um complemento, né? É natural que talvez os jogadores não cheguem tão descansados para o jogo, porque a gente precisa aproveitar esse período para trabalhar, para buscar formas diferentes, ver o que encaixa, o que não encaixa, fazer experiências nos treinos e nos jogos também, tentar entender onde cada um pode contribuir mais, em que setor, em que função, de que maneira. E até pensando nisso, a gente tem outras atividades marcadas e vai seguir essa dinâmica de experimentar, de usar variações, de entender aquilo que funciona melhor e aquilo que a gente precisa ainda ajustar para a gente tentar chegar o mais forte possível na estreia do campeonato. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais eu chego com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós estamos junto. Valeu, fui!